meus amigos, olá, minhas amigas. Professor Igor Daltro com vocês novamente para trabalhar a questão ou as questões de número 31, 32 e 33 do nosso simulado 1 voltado para o concurso público da Unirio, aqui do Rio de Janeiro, Universidade Federal, localizada aqui no Rio de Janeiro. Estas questões tratam essencialmente do tema disposições constitucionais da administração pública, tanto questões sobre as disposições gerais dos artigos 37 e 38, como também as disposições dos servidores públicos, que estão dos artigos 39 ao 41, portanto 39, 40 e 41. Então vamos à primeira questão, questão de número 31, slide na tela. Questão da banca CEPID, Complexo Educacional Professor Igor Daltro, o tema Previdência toma conta dos noticiários, sendo inclusive aguardada uma reforma que atingirá também os servidores públicos de todas as esferas. Enquanto a mesma não é realizada, marque a alternativa correta de acordo com o regime próprio de previdência do servidor previsto no artigo 40 da Constituição. Alternativa A. A aposentadoria pode ocorrer compulsoriamente com proventos proporcionais ao tempo de contribuição aos 70 anos de idade ou aos 75 anos de idade na forma de lei complementar. Alternativa A, absolutamente correta e já é o nosso gabarito. Por que a alternativa A está certa, pessoal? Ah, professor, mas hoje a compulsória não é aos 75 anos? Sim, a compulsória é aos 75 anos, porque essa lei complementar aqui, que se eu não me engano é a lei complementar 152/16 ou 15, não me recordo agora, essa lei complementar, ela já regulamentou que a aposentadoria compulsória para todo mundo ocorre aos 75 anos de idade. Porém, tudo isso aqui que você está vendo, tá? Essa alternativa A inteira, ela corresponde ao artigo 40, parágrafo 1º, inciso 2 da nossa Constituição de 88. Então veja que o artigo 40, parágrafo 1º, inciso 2 diz sobre a aposentadoria que ela pode ocorrer compulsoriamente com proventos integrais dos 70 anos ou 75 na forma de lei complementar. Tá certo que esse é o texto constitucional, apesar de hoje ser juridicamente correto dizer que ocorre aos 75, mas o texto da Constituição é esse e você vai levar para a sua prova. Alternativa B, qual é o erro? Evidentemente tem que ter um erro na B, todas as outras têm que ter algum erro. Para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião de sua concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor ao RPPS. Ok. Excluídas as contribuições ao Regime Geral de Previdência Social? Claro que não. Eu tomo como referência as remunerações utilizadas como base para as contribuições tanto do RPPS como do RGPS. Então, excluídas não, na verdade, inclui-se também. O que é isso? O teu período de contribuição para o INSS, que é o Regime Geral de Previdência Social, ele vai ser levado em consideração para uma futura aposentadoria no serviço público. Por exemplo, se você hoje está entrando no serviço público, tem lá seus 35 anos, trabalha desde os 20, já tem 15 anos de contribuição da iniciativa privada, 15 anos de contribuição para o INSS, que é o regime geral. Então você vai entrar no serviço público já tendo 15 anos de contribuição. Nenhum para o serviço público, para o RPPS, mas 15 já do RGPS. E você leva isso para fins de aposentadoria. Então não exclui o outro, na verdade, inclui. Lembrando, inclusive, que são 3 tipos de aposentadoria. A aposentadoria compulsória citada na alternativa A aposentadoria por invalidez permanente e a aposentadoria voluntária. E a gente aprofunda esse tema em outras questões no futuro, nos próximos simulados. Já estou dando indícios aí do que a CEPID está pensando, hein? Slide na tela, vamos agora à alternativa C, que diz assim: o tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para efeito de aposentadoria e disponibilidade? Errado. O tempo de contribuição é para a aposentadoria. Para a disponibilidade é o tempo de, deixa eu apagar aqui, né? Tempo de serviço, o famoso TS. Tempo de serviço, disponibilidade. Tá bom, pessoal? Então, a alternativa C, desculpa, a alternativa C é errada porque diz que o tempo de contribuição federal conta para os dois. Na verdade, o tempo de aposentadoria. Explica isso,
Desculpa, na verdade o tempo de contribuição conta para os dois, na verdade é só para a aposentadoria. O tempo de serviço que conta para fim de disponibilidade. O que isso quer dizer? É muito simples. Com as emendas que foram feitas na Constituição sobre a aposentadoria do servidor público, uma coisa foi criada e fez, portanto, uma distinção. Antigamente falava-se só em tempo de serviço, aí depois parou. Uma coisa é o tempo de serviço, que é aquele tempo onde você pode até estar afastado do cargo, mas está contando como efetivo exercício. Tá? Exemplo, mandato classista. É um exemplo. Mas veja, tempo de serviço é a mesma coisa que tempo de contribuição? Não. Tempo de contribuição é se você efetivamente pagou para fins da sua aposentadoria. Então, tempo de contribuição é o regime de contribuição é contributivo. Então, você tem que pagar para se aposentar. Não pagou para se aposentar? Ah, meu amigo, se você não pagou, aí são outros 500. Tá? Tempo de serviço é para fins de disponibilidade, tempo de contribuição para fins de aposentadoria. Alternativa D. Slide na tela. Servidor público que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor do seu vencimento? Não. Equivalente ao valor de sua contribuição previdenciária. Sua contribuição previdenciária. O que isso quer dizer? Que você vai receber um abono. O que é um abono? Basicamente, eu vou te devolver o dinheiro. Se você, servidor público, já poderia se aposentar, poderia já estar em casa, me dando despesa, porque você poderia estar em casa, eu teria que fazer um novo concurso, admitir um novo servidor e continuar te pagando aposentado. Então, você continua. Se você ficar até a compulsória, que é os 75, eu te bonifico. Eu te pago um abono de permanência. Então, durante todo esse período, onde você que já poderia se aposentar fez o requerimento, você fica até os 75, descontando a previdência e embaixo sendo abonado. O que é isso? Eu devolvo para você o valor de sua contribuição previdenciária. Por que isso? Porque você já atendeu suas condições para a aposentadoria. Tá? Então, a alternativa D é errada. Vamos agora à alternativa E para fechar a questão. As aposentadorias de servidores públicos federais serão custeadas com recursos provenientes de suas próprias contribuições na forma da lei. Serão custeadas com os recursos provenientes de contribuições da União. Serão custeadas com os recursos da União e também das suas contribuições, tá? Na verdade, aqui está dizendo que serão custeadas com recursos provenientes de suas próprias contribuições. Não, também, mas não só deles, tem recursos também da União. Isso, evidentemente, porque eu estou falando de servidor federal. Se for servidor estadual, com recursos do Estado. Então, pessoal, gabarito, como eu disse, alternativa A. Vamos agora à questão de número 32. Acerca do tema acumulação de cargos, marque a alternativa incorreta, tendo em vista as disposições constitucionais acerca do tema. Vai fazer toda a diferença essa expressão aqui. Alternativa A. Em toda e qualquer situação em que a acumulação de cargos é permitida, deve haver compatibilidade de horários? Isso está absolutamente correto. Porque nunca pode haver, por exemplo, sobreposição de horários. O que é sobreposição de horários? Pô, num cargo tu trabalha de 8 às 5 e no outro de 1 às 10. A não ser que de 1 mais 5 você seja um X-Men e consiga se multiplicar, não tem compatibilidade de horários, porque está tendo sobreposição, horários um em cima do outro. Não rola. Então, em toda e qualquer situação onde você vai acumular cargos, deve haver compatibilidade de horários. Se não houver compatibilidade de horários, não pode acumular. Então, a alternativa A correta. Lembrando que a gente quer incorreta. Alternativa B na tela. É vedada a acumulação de cargos públicos. É essa, não é essa. Também está correto. Por quê? Pega lá o artigo 37, inciso 16, que diz assim: é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto se houver compatibilidade de horários, no seguinte caso. Aí vem a a linhas A, B e C, 2 de professor, professor com cargo técnico-científico ou 2 profissionais da área da saúde com profissões devidamente regulamentadas. Mas veja que as 7 hipóteses de acumulação de cargos, porque tem essas 3 aí no artigo 37 e 16, mas tem umas 4 espalhadas na Constituição, que é a possibilidade do vereador acumular, no 38, inciso 3, e tem lá os imortais que podem também ser professores, que é o membro do Ministério Público, membro do Tribunal de Contas e o magistrado. Ambos, aliás, todos esses 3, podem ser também professores. Então, 3 no artigo 37, inciso 16,
2 de professor, professor mais técnico científico, 2 da saúde, vereador e os 3 que eu acabei de falar, magistrado, membro do MP e membro do Tribunal de Contas podem ser professores. Fora isso, a regra é a proibição de acumulação. Então, tá certo a alternativa B. Vamos à alternativa C agora. É proibido para um agente público atuar como administrador ou diretor de empresa. Professor, a Lei 8.112 fala que é motivo de demissão, porque é uma proibição, atuar como administrador ou diretor de empresa, seja ela personificada ou não personificada, e também é proibido exercer comércio. Então, a alternativa C está certa ou está errada? A alternativa C está certa, mas está errada. C é o nosso gabarito. Por que C é o gabarito? Por causa disso. Ó. Isso aqui, a alternativa C, não está na Constituição. Isso aqui, ó, até está correto, mas está na Lei 8.112, meu aluno. Então, ó, não está certo. Entenderam? A alternativa C está incorreta. Consequentemente, a alternativa D e E estão perfeitas. Vamos a elas? Alternativa D. É admitida a acumulação de aposentadorias nos mesmos casos em que é permitida a acumulação de cargos em atividade, acrescida da cumulatividade com cargo em comissão e mandato eletivo. Perfeito. Além desses 7 casos que eu já falei que pode haver acumulação, onde você evidentemente poderia acumular aposentadorias, por exemplo, você é professor, tem 2 professores, vai poder receber 2 aposentadorias de professor, problema nenhum. Você é ministro da STF e professor também, vai receber aposentadoria, ministro da STF, professor, problema nenhum. O OBS aqui, e que está certo na questão, é que uma vez aposentado, você amplia 2 hipóteses agora de acumulação. O juiz, para ser, por exemplo, ministro de Estado, e a gente tem um exemplo vivo disso agora, o Sérgio Moro, ele teve que sair do cargo de juiz. Ele não se afastou, ele pediu exoneração. Ele deixou de ser juiz e virou ministro de Justiça e Segurança Pública. Tá bom? Agora, se ele já fosse juiz aposentado, ele poderia tranquilamente receber a aposentadoria dele, juiz, e ocupar o cargo de ministro de Estado, que é um cargo em comissão, trabalhar e receber, ficar recebendo os 2 trabalhando nesse. Aí ele poderia. Aqui no Rio de Janeiro, um exemplo, Denise Frossá, quando em atividade nem se candidatava. Se aposentou como juíza, candidata a senadora, prefeita, deputada. Não me recordo se ela venceu algum pleito, mas ela foi candidata. E se vencesse, ela atuaria no mandato eletivo, receberia a aposentadoria também de juíza. E o mesmo vale para o cargo de comissão, que é o caso que eu dei do ministro de Estado, do Sérgio Moro. Então, voltando aqui à alternativa E, para agora finalizarmos, a alternativa é também correta e diz que o tema, que é a acumulação de cargos, abrange não somente cargos públicos, mas também empregos e funções. Está perfeito. Artigo 37. Inciso 17 na nossa Constituição de 88. Tá bom? Logo depois, na sequência do 37.16, que é onde sai essa regra geral aqui, nós temos o 37.17 falando que a proibição de acumulação de cargos se estende também aos empregos públicos e às funções públicas na administração direta e indireta, nas autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas. Agora, para finalizarmos, a questão número 33, mais uma questão brilhante da banca CEPID, diz assim: marque a alternativa que não corresponde a um direito do trabalhador urbano e rural estendido aos servidores públicos. Então, veja, ele quer a alternativa de um direito de um trabalhador urbano e rural não estendido aos servidores públicos, né? Que não corresponde a um direito, ou seja, aquele que não atinge o servidor. De onde nós tiramos isso? Nós tiramos isso do artigo 39 da Constituição, parágrafo, salvo engano, parágrafo 4º, tá? Ele vem trazendo, 3º ou 4º, gente, não me recordo agora. Ele vem dizendo lá quais são os dispositivos do artigo 7º da Constituição que se aplicam aos... Desculpa. Quais são os dispositivos do artigo 7º que se aplicam aos servidores públicos. E aí a gente quer saber qual deles. Então vamos lá. Alternativa A. Redução de riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança? Perfeito, se aplica. B. Licença paternidade nos termos de lei? Perfeito, se aplica. C. Salário família, pago em razão de dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei? Perfeito, também se aplica. D. Jornada de 6 horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento? É
é esse aqui o nosso gabarito, isso não está previsto. E, consequentemente, a alternativa E está lá, que é a proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos nos termos da lei. Então, D de dado, questão de número 33 é o nosso gabarito, é o único destes direitos aqui do trabalhador rural e urbano que não é estendido aos servidores públicos. Tá certo, meus amigos? E assim a gente encerra esse bloco. Na sequência, a gente trabalha mais questões do seu simulado. Te aguardo lá, clica aí embaixo que eu estou te esperando. Tchau, tchau.